Bom dia. Desejo lhes falar nessa manhã a respeito de uma palavra maravilhosa que o Senhor Jesus traz no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 67 a 68, onde trata da questão de deixarmos ou não o Senhor Jesus. Então, Jesus faz essas perguntas para os discípulos, perguntando a eles se eles também, a despeito de outros discípulos que andavam com Jesus, também queriam os discípulos deixar Jesus semelhantes àqueles que haviam deixado, por não compreenderem pontos estratégicos da doutrina do Senhor. A maioria dos discípulos que deixaram Jesus anteriormente, que Jesus agora anuncia, eles não entendiam, os pontos estratégicos da doutrina de Deus. O que é isso? O que significa esses pontos estratégicos? É quando Jesus não deixava claro, digamos assim, entre aspas, alguns assuntos pertinentes à sua obra redentora, ou no sentido de a sua obra mesmo relativa ao indivíduo a que Jesus estava se direcionando, tendo o objetivo de mudar aquela vida e transformar aquela vida. E nesse sentido, quando as pessoas não se sentiam assim, para eles, no ponto de vista humano, subentendido, isto é, eles não tinham certeza do conteúdo daquela orientação que Jesus estava passando, em vista disso, da incompreensão, impossibilidade de compreender em profundidade a relação de Jesus com eles, com aqueles discípulos, eles simplesmente abandonaram o Senhor. Eles não procuraram divergir, mas ao mesmo tempo daqueles pontos estratégicos e procurar a orientação de Jesus, procurar esclarecer aqueles fatos como Jesus estava tratando ali a respeito da sua morte e ressurreição. Jesus estava tratando ali a respeito fatos futuros que ainda haveriam de ocorrer, como tratando da sua ceia, a ceia que hoje é obrigatório como um sacramento da igreja, algo que Jesus exige para o fiel, para que esse leve não apenas o significado no sentido ali espiritual, mas também considere o corpo de Jesus de suma importância, o corpo esse me retratando a respeito da igreja, porque o corpo de Jesus hoje no sentido figuradamente e também porque espiritualmente é a igreja. Jesus sendo a cabeça, a igreja é o seu corpo. Quem faz parte da igreja precisa considerar isso relativamente à ceia, quando se trata de se reunir naquela reunião fraterna e comunhão uns com os outros para poderem fazer parte do corpo de Cristo. Não se faz parte do corpo de Cristo de maneira aleatória, irresponsável, que a pessoa individualmente não assume o seu papel dentro do corpo de Cristo, como um papel de provedor, como papel de obediência, dever para com Cristo, dever para com a igreja, dever para com a sociedade, dever com os elementos espirituais ali propostos, que é a ceia do Senhor, o pão, o vinho. Algumas igrejas não adotam vinho por incompreensão doutrinária, ou seja, eles não interpretaram da forma como o Senhor Deus quer, porque da mesma forma que o Senhor deu o pão para os discípulos, ele também deu vinho. Então, mas algumas pessoas entendem que, por uma questão doutrinária, de não também entregar o vinho para os membros, apenas o pão. Mas nós temos aquela forma concreta que Jesus ensinou e digamos assim, que não podemos divergir deste ponto comum com Jesus a respeito do pão e do vinho. Aquele que comer da minha carne e não beber do meu sangue. Essas palavras
os pontos estratégicos que Jesus estava trazendo, que não foi entendido e os discípulos abandonaram ele. A maioria dos discípulos deixaram Jesus simplesmente por não compreender o teor doutrinário, o conteúdo doutrinário. Eles sentiram-se subentendidos, né? Eles não tiveram ali esclarecido a respeito do que Jesus falava. E por simplesmente não compreender, eles se foram, eles abandonaram o Senhor quando Jesus disse, né, que era necessário que eles comessem da sua carne e bebessem seu sangue. E eles acharam aquilo um absurdo. Como que a gente vai comer a carne desse homem e beber o sangue dele? Isso é um absurdo. E Jesus estava tratando ali dos elementos que ainda se tratava futuro, né? Ali a orientação futura a respeito da ceia do Senhor, ou seja, da comunhão do corpo e do sangue, da participação nesses elementos, para que o indivíduo espiritualmente pudesse ter, né, uma figura ali de uma comunhão com ele. Aleluia. Se você não beber da minha carne, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá comunhão comigo, dizia Jesus. Mas no sentido ali, né, tecnológico, a respeito da sua ressurreição, né, da sua morte e ressurreição, o símbolo dessas duas categorias, né, de morte e de ressurreição da vida de Jesus. Então, por esses pontos, os discípulos, né, chegaram a abandonar o Senhor, por eles não entender, por eles não aceitar essa orientação, achavam que isso é uma loucura, é uma utopia, né, uma fantasia que passava pela cabeça de Jesus naquele momento, sendo que Jesus estava ali estrategicamente traçando pontos importantíssimos da sua doutrina para o futuro. O que é uma estratégia? Uma estratégia é quando você quer atingir um número de pessoas conscientes de que você é capaz, você é poderoso, você tem controle, você sabe o que está fazendo, você sabe o que está falando, você tem, né, uma orientação perfeita, você se diverge dos demais que não têm esses ingredientes, você é a pessoa certa para conduzi-los. Então a estratégia de Jesus ali, os pontos estratégicos da doutrina, era que realmente ocorresse aquele movimento mesmo, ou seja, a rejeição por parte de alguns e a aceitação por parte dos fiéis. Porque se Jesus fosse bem claro nas suas ideias, fosse realmente bem no sentido de, vamos dizer assim, porque nós aprendemos estudando a questão do pressuposto e do entendimento, do subentendimento, ou seja, e Jesus usando, né, esse pensamento aí, nessas qualificativas de subentendimento, ou seja, subentendido, ele pretendia dissipar o máximo que fosse possível de pessoas ali infiéis, pessoas que não querem ter o compromisso, pessoas que não são dignas nem mesmo de ter a companhia de Jesus, mas por sinal estavam ali, pessoas que não querem se envolver com as coisas de Deus, mas estavam ali, porque por significados diversos, interesses diversos, da obrigação primeira, principal objetiva, que era servir o Senhor. Esses diversos poderiam ser apenas, talvez, não quisesse passar fome, tivesse problemas financeiros, né, queria ali, de alguma maneira, ter algum proveito, alguma vantagem junto a Jesus. Então, Jesus, utilizando pontos estratégicos de sua doutrina, do seu ensino, ele procurava dissipar essas pessoas que não tinham, né, a sinceridade, pessoas que não estavam ali como os discípulos verdadeiros, como aqueles que realmente, nós estamos aqui porque der e vier, chovendo ou não chovendo, nós vamos servir o Senhor, comendo ou não comendo, nós vamos servir, de roupas novas ou não, de roupas velhas, anos usando as mesmas roupas, a gente vai continuar servindo o Senhor, morando debaixo da ponte, ou lá na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, ou mesmo naqueles sobradões, lá na Times Square, em Nova York, não importa onde quer que estejamos, nós vamos estar servindo a Jesus, nós vamos estar louvando o seu nome, vamos estar exaltando Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei, por excelência, é o nosso médico, é o delegado, é o juiz, é o advogado, é tudo na nossa vida. Então, para divergir essas pessoas que não tinham esses mesmos objetivos, mas simplesmente
o de silocletária, como ainda existe esse tipo de gente, que procuram, né, agregar a Jesus ou mesmo a igreja para ter vantagem, para ter, né, cargos especiais, para subirem na vida, para serem notados na sociedade, para ocuparem cargos até mesmo eletivos na política nacional do país onde vive. Enfim, são muitos os interesses, e naquele momento Jesus sentiu necessidade, como estava se aproximando o momento da sua morte, estava se aproximando o momento que ele precisava, Jesus de maneira bem específica, trazer para si quem realmente poderia ser comissionado por ele para futuramente levar essa palavra, levar essa mensagem. E comissão significa pegar a minha missão, aquilo que eu estou fazendo, e confiar uma outra pessoa. Isso não é uma coisa de somenos, não é uma coisa que alguém pode desprezar, não é uma coisa que alguém possa achar que é mínimo, ou mesmo uma pessoa que achar que isso é pouco, como a gente observa que ao longo da história as pessoas começam juntas, elas começam ali no sentido humilde, do lado de você, fazendo as coisas que você faz, seguindo as suas orientações, e quando chega um determinado tempo, essa pessoa começa a tomar decisões próprias, começa a ter decisões que são alienadas àquela que você já passou para ele, decisões que ele por si só entende que ele já pode assumir as consequências daqueles atos que ele está praticando e não precisa mais ficar ligado a você. Isso significa, e para alguns que não entendem isso, pessoas que estão há anos pertencendo ao mesmo corporação, servindo o Senhor, e de repente ele entende que ele é melhor do que todo aquele grupo, que ele é mais sábio do que todos eles, que ele pode ser até o mais rico de que todos, prosperou mais, teve mais, né, sobressaiu mais daquele grupo, portanto entende que não vai mais andar com eles, esse grupinho não faz parte mais do meu grupo, essas pessoas são incompetentes, essas pessoas não administrativamente não entendem, essas pessoas também não sabem fazer a obra que está confiada a ela, mas eu sei, eu sou melhor, eu compreendi melhor isso, eu administro melhor, eu posso sobressair muito bem relativo a isso. Isso é a cabeça, é o entendimento de uma pessoa que está desviando do ponto principal, do objetivo aqui que Jesus tem em fazer dele um comissionado. Alguém que pode, que tem competência de levar suas missões. Essa pessoa está faltando aí um qualificativo principal de poder levar, de ser comissionado por Cristo, de levar a fazer a mesma missão que ele, ou seja, falta a humildade. A humildade, ela não se conduz inconvenientemente, como diz Paulo, o amor não se conduz inconvenientemente, mas isso tratando mais da parte da humildade, que é algo que é inerente, né, à pessoa de Jesus, e ele manda aprender com ele. Se a pessoa não é humilde, se a pessoa não sabe o que é humildade, ele diverge disso até pelo meio que ele cresceu. A cultura das pessoas não é uma cultura humilde, é uma cultura onde as pessoas desprezam umas às outras, porque eles conhecem ou divergem qualquer ponto que o outro não consegue perceber ou entender ou assimilar bem aquilo na sua prática, no objetivo daquela questão. É motivo suficiente da pessoa abandonar aquela pessoa. Ele não tem sabedoria, nem uma pessoa, digamos assim, inócua para estar aqui nessa situação. Isso aqui não é o local dele, ele não faz parte disso aqui, a gente precisa abandonar essa pessoa, deixar ele de fora. Então essa questão cultural das pessoas não serem humildes, muitas das vezes é muito forte na vida de algumas pessoas, mesmo do ponto de vista espiritual, que ela já aceitou o Senhor, já aceitou a sua palavra, já vive, serve a Deus há anos, aprendendo aquela cultura do céu, mas falta ingredientes principais de que ele não assimilou, talvez com a mesma condição ou incapacidade de que essas que ele despreza, faz discriminação, porque não entende aqueles pontos que divergem dele. Aleluia! Então isso é normal, amado irmão, isso é natural que aconteça entre nós, divergência, até
para esse ponto aqui dessa mensagem, ponto principal, onde Jesus tem pontos estratégicos da sua doutrina, em que as pessoas vão embora, aquelas pessoas que não têm o objetivo de Jesus, que não têm os sentimentos do Senhor, que não conseguem aprender a sua humildade, que é o principal, né, objetivo para poder seguir Jesus, precisa ser humilde, não tem como servir a Jesus sendo orgulhoso, sendo um destaque, querendo ser uma estrela só brilhando em um determinado local, mas não quer fazer parte de uma constelação. Se você não quer fazer parte desse total, se você se sente tão grande que não cabe aqui nesse grupo que você chama de grupinho, ou enfim, você não concorda com a administração, tem alguma coisa errada, falta humildade em se absorver isso para poder estar em meio a esses, porque em meio ao servo de Jesus, tem gente poderosa sim, tem gente da política, meio político, meio social, tem gente de todas as classes, tem escritores, tem pessoas famosas, tem gente de todo mundo, todo o planeta envolvido nesse negócio. Portanto, todas essas pessoas têm um ponto em comum, o que é a humildade, e o Senhor Jesus procura isso nas pessoas. Então, pode acontecer que de repente você não se encaixou nisso, está fora, e nesse momento você começa a puxar brasa para você, e isso mostra a sua falta de humildade mesmo, porque você já não faz mais parte daquele grupo, então você começa a chamar a atenção para você, para que você consiga arrumar o número de pessoas com os seus objetivos, para tu alcançar aqueles pontos que você quer, os seus interesses aqui, político mesmo, pessoal, que todo mundo tem isso, mas não é errado ter, mas desde que a pessoa não mude a sua característica principal, a de que é preciso nutrir naquele que é fiel ao Senhor Jesus, a sua humildade. E Jesus acabou por conseguir seu objetivo principal, exatamente nesse ponto, em João 6, 67 a 68, e se destaca ali que Jesus queria, estrategicamente, afastar a possibilidade de sujeito que não tivesse interesse em objetivo semelhante, mas sim em objetivo diverso, que Jesus não se interessava. Não era o interesse de Jesus ter pessoas ali pensando em outras coisas, já que era o início dessa obra. Ele precisava de pessoas que realmente se interessassem nele, se completassem com Jesus, que fosse um todo, até porque Jesus não se destacava do seu discípulo, era praticamente igual a eles, e enfim, Jesus às vezes disse até muito mais do que o de seu discípulo, quando naquele momento que Jesus foi lavar os próprios pés do discípulo, isso significa diminuir mais do que o papel de lavar os pés para judeus, e qualquer judeu que pode ouvir isso, ter esse entendimento, sabe que aquela condição de lavar pés era de escravo, era análogo escravo, era pessoas que faziam um serviço muito mínimo, em si, humilde, que era a questão de lavar os pés das pessoas. Jesus desceu a última consequência para mostrar essa qualidade de humildade que era importante para a condução do seu reino. Tanto que ele afirma ao seu discípulo: o que eu faço agora, vocês não entendem, vão entender apenas depois. E disse ele: façam o mesmo, aleluia. Então, amado, mesmo como Jesus é Senhor, como Jesus é Deus, como Jesus é eterno, como Jesus tem poder sobre todas as coisas, como Jesus é o mais rico de todos, como ele tem todas as prerrogativas de Deus, como disse Paulo, nele habita toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade está em Jesus. Mesmo assim, com todas essas prerrogativas, com os tesouros de toda a ciência nele escondida, ele desce o mais humilde posto e lava pés do discípulo, mostrando para você que mesmo que tu se destaque da tua comunidade, que mesmo que tu se sinta mesmo a nata disso tudo, cresça, desenvolva, tenha sabedoria, impressione a toda a tua comunidade, mesmo o país onde você vive, mas uma coisa você não pode deixar de ser humilde lá no seu interior, porque isso destaca você. Aleluia! E os demais
que tem essas mesmas prerrogativas, semelhante a Jesus, que tinha todas, mas sabia ser humilde, sabia se postar humilde, ele não precisava sair do meio do grupo. Não, eu sou melhor, eu tenho tudo, eu sou soberano, eu sou eterno, eu tenho saber, eu tenho poder, eu tenho palavras, eu mudo a história, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu transformo vida, eu ressuscito, eu dou vida, eu mato, eu faço viver. Ah, eu tenho que se destacar disso tudo, não posso fazer parte dessa plebe. Aleluia! Não é esse pensamento de Jesus, não é e não continua sendo. Ele é humilde na sua maneira de ser, de viver, de se proceder. Então, se você chegar ao galgar pontos tão elevados na sua vida ou nas camas sociais que você vive, entenda, você não pense em querer se destacar a ponto de deixar o soberano Senhor inegável. Aleluia! Porque é o que os discípulos que seguiam Jesus naquele momento fizeram. Eles negaram o Senhor. Eles não entenderam aqueles pontos, aleluia, que Jesus ensinava. Ou seja, Jesus destacou ali dele, digamos assim, uma maneira estratégica, afastou dele aquelas pessoas que eram sinceras, não tinham sinceridade para seguir o Senhor. Então, nesse momento, a gente entende que a resposta dos discípulos que quiseram ficar com Jesus, aqueles que assumiram a condição humilde, aqueles que queriam realmente ter algo sério com Jesus, e por seguinte se qualificaram dentro dessa categoria de pessoas que podiam ser comissionadas pelo Senhor, como foram futuramente. Ele está com eles na história como os apóstolos primeiros que levaram a missão de Jesus à frente e que entregaram a outros, confiaram que você se encontra hoje também nessa mesma condição de levar a obra de Deus à frente, mas com humildade, não querendo se destacar, não querendo ser o Senhor da situação, saindo do seu grupo, indo fazer um outro trabalho, indo seguir fazer uma outra igreja, porque a sua não te cabe mais. Isso não é importante, amado. Você pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Jesus disse isso. Portanto, convém que seja humilde, convém que diga como Pedro e os demais: Senhor, para onde nós vamos se tu tens as palavras da vida? Para onde é que a gente vai? Que história é essa de querer um novo caminho, de seguir uma nova história, sozinho, destacando dos demais, querer um posto, querer um destaque, querer ser melhor, querer para onde nós vamos se tu tens as palavras da vida? O importante disso, amada, é que Jesus está no controle dessa igreja. Não importa quantos tem lá, que é doutor, que é isso e aquilo. O importante é que Jesus seja o Deus desse doutor. Aleluia. Ele comande, ele tem o controle sobre ele, a ponto dele não precisar sair para outro canto, atrás de outras coisas boas para a sua vida, porque já que ali ele já esgotou aquele conhecimento, tipo, não tem mais nada para mim, eu preciso de coisa melhor, aleluia. Então Jesus quer que você tenha o mesmo posicionamento humilde que teve os discípulos fiéis, aqueles que ficaram responsáveis pela comissão de Jesus, a saber de levar a sua palavra às nações. Eles disseram para Jesus categoricamente: para onde vamos se tu tens as palavras da vida? Amém.